carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecermos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ultimamente, temos ouvido constantemente, até mesmo por pessoas que não professam a fé cristã, a seguinte expressão: é o fim dos tempos. Essa expressão desperta diferentes reações nas pessoas. Quando se fala em fim dos tempos, algumas pessoas têm curiosidade. Quando se fala em fim dos tempos, algumas pessoas têm incredulidade, não acreditam. Já para outras pessoas, fim dos tempos desperta pânico, desperta medo, desperta temor. E quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vamos ver que na igreja de Tessalônica despertava dúvidas. A igreja de Tessalônica tinha dúvidas concernentes à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos da igreja de Tessalônica aguardavam a vinda de Jesus para os seus dias. Eles acreditavam que seriam arrebatados em vida, que estariam vivos quando Jesus voltasse. E conforme o tempo foi passando, e alguns irmãos que pertenciam àquela comunidade começaram a falecer, a igreja em Tessalônica ficou desesperançosa. A igreja em Tessalônica começou a perder a esperança. E por que a igreja em Tessalônica ficou desesperançosa? Por que a igreja em Tessalônica começou a perder a esperança? É porque a igreja em Tessalônica não tinha clareza sobre o significado da vinda de Jesus. E nós, aqui no século 21, será que temos clareza sobre a vinda de Jesus? Será que nós sabemos qual o significado da vinda de Jesus? Por isso, meus queridos irmãos, nesta noite, o Espírito Santo colocou em meu coração o desejo de meditar com a igreja no seguinte assunto: o que a vinda de Cristo deve representar para nós? O que a vinda de Cristo deve representar para nós? Esta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer entender o seguinte: que o maior anelo, o maior desejo
das nossas almas deve ser a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque quando Jesus vier, nós estaremos para sempre na sua companhia, livres de todas as aflições e livres de todas as angústias do mundo. O que a vinda de Jesus deve representar para nós? Meus queridos irmãos, a vinda de Cristo deve representar para nós alegria. Vou repetir. A vinda de Cristo deve representar para nós alegria. Quando nós observamos o texto que acabamos de ler juntamente com a igreja, nós encontramos o apóstolo Paulo utilizando a seguinte expressão no versículo de número 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. Paulo não queria que os irmãos de Tessalônica se entristecessem. E por que é que os irmãos estavam ficando entristecidos? Porque eles não tinham clareza sobre o significado da vinda de Jesus. E Paulo escreve esta carta, Paulo escreve esta epístola, para esclarecer aqueles irmãos. Aqueles irmãos precisavam entender que a vinda de Cristo não é motivo para tristeza. Pelo contrário, a vinda de Cristo é motivo de alegria. E meus queridos irmãos, quando se fala em alegria, se fala de satisfação. Quando se fala de alegria, se fala de contentamento. E é isso que o Senhor quer, irmãos, que nós experimentemos no tempo presente. Tempos que são difíceis, tempos em que nós estamos experimentando experiências que nunca pensávamos que iríamos passar. Mas, irmãos, não é para nós nos entristecermos, não é para nós nos abatermos, não é para nós nos abalarmos, mas é para nós nos alegrarmos, porque quanto mais as coisas estreitam, quanto mais as coisas ficam difíceis, quanto mais nós começamos a ver coisas que nós nunca pensávamos que veríamos, isso é sinal que Ele está próximo, isso é sinal que Ele está perto, isso é sinal que Ele está chegando. E por isso nós devemos nos alegrar na sua presença. A palavra do Senhor vai mostrar lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, que houve um momento em que os discípulos de Jesus, eles deram lugar à tristeza. Eles ficaram com o coração perturbado. E Jesus, percebendo a tristeza, percebendo a perturbação no coração dos seus discípulos, Jesus se preocupa em lhes dar uma palavra que lhes trouxesse alegria. E que palavra foi essa, pastor Fábio? A palavra que Jesus disse foi a seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está perto, está perto! Estaremos junto dele. Mas dissemos que a alegria fala de contentamento, a alegria fala de satisfação. E quando eu pensava sobre isso, o Espírito Santo me lembrou de um cântico, irmãos, da nossa harpa cristã, o hino de número 86, que diz assim: ó, estou satisfeito com Cristo, pois sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim do seu povo buscar. Meu querido irmão, se alegre nessa noite com esta mensagem, se alegre nessa noite com essa expectativa, se alegre nessa noite com essa convicção. Ele vem, e isso deve ser motivo de contentamento. Ele vem, e isso deve ser motivo de alegria. Nós estamos satisfeitos com Cristo, porque temos a certeza de que breve Ele voltará.
significado da vinda de Cristo, o que a vinda de Cristo deve representar para nós. A vinda de Cristo deve representar alegria, mas a vinda de Cristo também deve representar esperança. Vou repetir, a vinda de Cristo deve representar para nós esperança. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que não queria que os irmãos de Tessalônica se entristecessem como aqueles que não têm esperança. Meu querido irmão, quando nós observamos, meus amados irmãos, o significado da palavra esperança, nós vamos entender que esperança é a expectativa pela realização de algo. É quando você tem aquela expectativa de que algo acontecerá, que algo se realizará. E meus queridos irmãos, quando nós começamos a pensar em esperança, é notório, é perceptível, que quem não tem esperança vive uma vida sem propósito. Quem não tem esperança vive uma vida sem objetivo. Quem não tem esperança vive uma vida sem direção. Mas esta noite, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque nós temos uma esperança. Meus queridos irmãos, e a esperança desta igreja é uma esperança viva. O apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança está viva e ela está aqui nessa noite. É Jesus, é Jesus, é Jesus. A nossa esperança é viva e a nossa esperança é uma esperança bendita. Carta escrita a Tito, no capítulo de número 2, versículos 11 a seguir, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos, irmãos, justa, sóbria, piamente, aguardando essa esperança. Que esperança é essa, pastor? O aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, não perca essa esperança, não perca de vista esse objetivo, aleluia, não fique desesperançoso, mas tenha nessa noite a expectativa que a Assembleia de Deus canta há mais de 100 anos, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Se você está esperando Jesus ainda, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Se você está esperando Jesus ainda, manda glória para cima, porque Ele vai mandar glória, renovo, aleluia. Nessa noite, meu querido irmão, é noite de renovação de esperança. A vinda de Cristo deve representar para nós consolação. O apóstolo Paulo, irmão, termina as orientações à igreja de Tessalônica, dizendo que os irmãos deveriam consolar uns aos outros. E o que é consolar? Consolar é aliviar o sofrimento de outrem, através de palavras ou de ações. Então Paulo orienta aqueles irmãos que eles deveriam consolar uns aos outros, aliviar o sofrimento um dos outros com palavras. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo muito difícil. Um tempo em que todos nós, irmãos, sofremos perda de alguma ordem.
Quem sabe, alguns de nós sofremos perdas de entes queridos, perdas de amigos, perda da saúde mental, devido, irmãos, à alteração brusca da rotina e do convívio familiar. Outros perderam o emprego, perderam bens materiais, perderam as forças. Essa situação difícil nos atingiu. E nós, irmãos, muitas vezes estamos com os nossos sentimentos completamente dilacerados. Só que, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que tudo isso que nós estamos enfrentando, tudo isso que nós estamos passando, não é definitivo. Tudo isso que nós estamos enfrentando, tudo isso que nós estamos passando, é transitório, é passageiro, porque há uma promessa que não caiu por terra. Há uma promessa que ainda está de pé. Há uma promessa, meus queridos irmãos, que serve nessa noite de consolo, para aliviar o nosso sofrimento. E é essa promessa que Paulo disse: olha, irmãos, consolem-se uns aos outros com estas palavras. E que palavras são essas, pastor? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando vier a tristeza, quando vier a desesperança, quando vier a indiferença, quando vier o sentimento, irmão, de que não tem mais jeito, que essa palavra possa confortar o nosso coração. Ele virá com som de trombeta, com alarido, com voz de arcanjo. Aqueles irmãos queridos que nós perdemos, eles ressuscitarão. E os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.